Vamos lá. Então, pessoal, bem rapidinho aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Porque a gente tem que ganhar tempo mesmo. Eu preparei aqui uma atividade é, revisatória dos conteúdos que vocês já tiveram contato, tá? São, obviamente, 7 questões. E eu vou explicar aqui detalhadamente o que para fazer. Inclusive, já coloquei lá no grupo, tá bom? Já coloquei aqui no grupo essa atividade aqui, ó. Tá bem aqui assim, ó. Atividade de língua portuguesa. No grupo de vocês, tá bom? Essa atividade está em PDF. Que vocês podem, são 7 questões para copiar no caderno de vocês, é claro. Então vamos para cá para a explicação da tarefa aqui. Gleiciane. Gleiciane, vamos colocar o nome de vocês aqui, Gleiciane, aqui no chat, viu? Da mensagem aqui para a gente poder fazer a chamada posteriormente. Bom, vocês estão observando aí, pessoal, uma atividade revisativa, tá bom? Na primeira questão, o que é para fazer, tá? Em seu caderno, complete as frases a seguir, empregando o presente do indicativo do verbo entre parênteses. Então, aqui você tem o item A, B, C, D e E, ok? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai completar com o verbo entre parênteses. Vocês observam que no final da frase tem aqui o verbo na sua forma infinitiva, que você vai, é claro, completar esse espaço aqui com o verbo no presente do modo indicativo, tá? O que é o presente? Oxi, já todo mundo sabe, é o que está acontecendo agora. É o fato verbal que acontece agora. Vamos ver como é que ficaria aqui. Eu, do verbo ver, meus amigos da escola. Eu vejo meus amigos na escola. Como é o presente do indicativo, esse verbo tem que ser conjugado no presente do indicativo. Então, eu vejo meus amigos da escola. Então, você vai aqui automaticamente, você vai, coloca aí a complementação. O verbo eu vejo, vou colocar aqui, vejo meus amigos da escola, tá certo? Então você vai fazer aqui para a letra B, C, D e E também, é lógico, observando sempre o verbo que está entre parênteses aqui, tá? Que você vai fazer a conjugação necessária. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Aqui nessa primeira questão? Não, né? Não. Então, aqui no segundo item, né? No segundo item, você vai fazer o quê? Você vai identificar nas orações a seguir o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Isso aqui você já viu aqui, porque vocês já viram que eu vi aqui no conteúdo que a professora Luana já passou para vocês. Então, é o seguinte. O que é o verbo de ligação? Tá? O verbo de ligação é o verbo que é, ajuda a ligar o sujeito a ser um predicativo. E o que é o predicativo? É uma qualidade que é atribuída ao sujeito. Por exemplo, aqui nessa frase, você tem o paciente continua internado, não é isso? O paciente continua internado. Então, para você retirar o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, você vai ter que esmiuçar a frase, ou seja, você vai declinar a frase. Por exemplo, aqui, quem é o sujeito? O paciente, não é? O sujeito é o paciente. Quem é o predicado aqui nessa frase? Continua internado, né? Aí tá faltando o verbo de ligação aqui. Eu vou colocar verbo de ligação, tá? Verbo de ligação. Qual é o verbo de ligação aqui? É continua. Continua é o verbo de ligação, porque eu me esqueci de colocar aqui. Depois vocês vejam lá, né? Pronto, verbo de ligação continua. E o predicativo é o quê? É o mesmo
que uma qualidade que é atribuída ao sujeito. Qual é a qualidade que é atribuída ao sujeito? Internado. A qualidade do sujeito aqui, o paciente, é internado. É o estado que ele se encontra, não é? Então, você vai fazer isso para a letra A, do mesmo jeito que eu fiz aqui, você vai fazer aqui na letra A. Por exemplo, aqui na letra A, as ruas eram meio tortas e desencontradas, tá? Então, quem é o sujeito dessa oração? Você vai colocar sujeito. Quem é o sujeito? Aí você coloca lá na frente. Quem é o predicado? Você coloca predicado. Quem é Primeiro você coloca aí o sujeito. Quem é o sujeito da oração aqui? Quem é, pessoal? As ruas eram meio tortas e desencontradas. Se eu quero saber o sujeito dessa oração, basta eu perguntar ao verbo. Quem é o verbo aqui? Eram meio tortas e desencontradas. Quem eram meio tortas e desencontradas? As ruas. Logo, as ruas é o sujeito, não é isso? É o sujeito. E quem é o predicado? Ou seja, o predicado é o que foi dito das ruas. Ou seja, o que foi dito das ruas? Que eram meio tortas e desencontradas. Pronto, você pega a partir daqui, ó, é o predicado, né? É o predicado. Pronto. Eram meio tortas e desencontradas, né? Ok? Aí depois do predicado vem o quê? O verbo de ligação. Quem é o verbo de ligação? Quem é que está fazendo essa ligação? Do sujeito à qualidade. O verbo eram. Você coloca aqui verbo de ligação. Verbo de ligação eram. Aí você vai esmiuçando a frase toda para você tirar. E quem é o predicado? Aliás, o predicativo do sujeito. Quem é o predicativo do sujeito? Tortas e desencontradas. Pronto. Tortas e desencontradas é o sujeito, é o predicativo do sujeito da oração. Tá? Então é assim que é para fazer. Fazer igual que eu fiz aqui. Com este exemplo, você vai fazer isso para a letra A, B, C, D, E, F, tá? Fazendo sempre esse trabalhozinho aqui, porque é de muita importância, porque você está realmente aqui fazendo, extraindo todos os elementos das orações, né? Aqui na terceira questão, alguma dúvida aqui, pessoal? Aqui na segunda? Terceira, classifique os predicados das orações em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Então, com relação a isso, né, que já foi explicado para vocês, os predicados eles são classificados em 3 categorias, né? O predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O que é um predicado nominal? Aliás, verbal é aquele cujo núcleo do predicado é um verbo significativo. O que é um verbo significativo? É aquele que indica uma ação. Quando eu digo, por exemplo, coloquei um exemplo aqui, Pedro chutou, vou fazer aqui, tá outro exemplo aqui, Matheus Cunha chutou a bola no gol. Pronto. Matheus Cunha chutou a bola no gol, tá certo? Eu vou classificar aqui esse sujeito, tá certo? Esse predicado. Então aqui, eu sei que o sujeito é Matheus Cunha, não é? Eu sei que o sujeito é Matheus Cunha. E chutou a bola no gol é o predicado. Porque o que é o predicado? É aquilo que foi dito do sujeito, né? O que foi dito do sujeito, Matheus Cunha? Que ele
Guilherme Veras, coloque seu nome aí no chat, tá bom? Para a gente fazer o controle aqui, tá? A gente fazer o controle aqui. Bom, vamos ver aqui, vamos classificar aqui que tipo de predicado é esse. Então vamos lá. Matheus Cunha chutou a bola no gol. Então Matheus Cunha é um sujeito, né? O que foi dito do sujeito? Chutou a bola no gol. Logo, eu tenho aqui um verbo, tá? Eu tenho aqui um verbo que ele é significativo. Por que significativo, professor? Porque ele indica uma ação. Quando o Matheus Cunha chuta a bola, ele faz o movimento, tá? Os verbos significativos, eles, em vez de indicar um estado, eles indicam uma ação. Porque quando você chuta a bola, você faz o movimento. Então, todo verbo que indica ação indica movimento. Chutou, empurrou, bateu, tocou. Então, todos esses verbos, eles indicam ação. Então, lógico que eu tenho aqui um verbo que indica ação. Então, quando eu tenho um verbo que indica ação aqui, eu já sei automaticamente que esse predicado aqui é um predicado verbal, tá? Então, eu posso dizer que esse predicado aqui é um predicado verbal. Por que verbal? Porque o núcleo desse predicado é um verbo significativo, ou seja, que indica uma ação, né? Ação de chutar a bola. Agora veja um exemplo aqui. Veja outro exemplo aqui. Outro exemplo aqui, tá? Vou botar outro exemplo aqui. O atleta ficou machucado no jogo de futebol. Pronto. O atleta ficou machucado no jogo de futebol. Pronto. Veja só. Quem é o sujeito? De quem eu estou falando nessa frase? O atleta. Então, se eu identifiquei o sujeito, tudo que resta aqui é predicado. Tá? Bem interessante isso aqui. Se eu consigo identificar o sujeito, o restante que sobrar tudo é predicado. Então, o predicado, o que eu disse do atleta? Que ficou machucado no jogo de futebol. Vamos identificar nesse predicado quem é o verbo. O verbo é ficou, tá? O verbo aqui é ficou. Vou colocar aqui de outra cor, tá? Para destacar. Vou colocar aqui um vermelho. Pronto. O verbo aqui é ficou. Ficou indica uma ação ou é um estado? Indicação ou estado? Indica uma ação. É? Não indica uma ação. Eu disse só para confundir mesmo. Então, o atleta ficou machucado. Por que não indica uma ação? Porque aqui na frente do verbo, eu tenho um estado. Machucado. Então, machucado não é um estado que ficou o jogador, o atleta? Então, logo, esse verbo ele não pode indicar uma ação. Ele indica um estado. Tá? Então, o que diz? Quando eu tenho no predicado um verbo que indica estado, mais um predicativo, olha só aqui. Isso aqui é um predicativo. Ó. Quando eu tenho um verbo que indica estado mais um predicativo, eu tenho, logicamente, um predicado nominal. Certo? Eu tenho aqui um predicado nominal. Por quê, professor? Porque o núcleo desse
desse predicado aqui não vai ser o verbo. Por quê? Porque esse verbo aqui é um verbo de ligação, ele só serve de ligamento entre o atleta e o seu predicativo. Então, quando eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo, eu tenho predicado nominal. Quais são os verbos de ligação que a gente conhece? Ser, estar, ficar, permanecer, virar, enfim. São os verbos de ligação. Tá? Então, a estrutura é o seguinte: verbo de ligação mais predicativo tem um predicado nominal, certo? Agora, veja outro exemplo aqui. Vou colocar outro exemplo. Outro exemplo aqui. Ó. O atleta, vou botar do mesmo jeito. Atleta saiu do jogo lesionado. Pronto. Lesionado. Pronto. O atleta saiu do jogo lesionado. Beleza. Então, quem é o sujeito? Novamente, atleta, né? Quem é o predicado? Saiu do jogo lesionado. Agora veja. Aqui eu vou ter saiu. Ele saiu é uma ação, não é? É um verbo de ação. Vou colocar de verde de novo, que é para mostrar a ação. E lesionado, que é um predicativo do sujeito. Então, quando eu tenho um verbo que indica ação mais um predicativo do sujeito, eu classifico esse predicado como predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal. Mas por que, professor, que eu coloco predicado verbo nominal? Eu classifico isso como verbo nominal, porque esse predicado aqui tem dois núcleos. Um é um verbo de ação e o outro é um predicativo, tá? É diferente do predicado nominal que, ao invés do verbo ser um núcleo, quem é o núcleo? É um predicativo. Então, podemos fazer um resumo aqui, né? Entendi, professor. Então, quando eu tenho um verbo de ação sem predicativo, eu tenho um predicado verbal, tá? Quando eu tenho no predicado um verbo de ligação que indica estado mais um predicativo, eu classifico esse predicado como predicado nominal. Quando eu tenho um verbo de ação mais um predicativo do sujeito, eu classifico isso como predicado verbo nominal. Ficou aí, claro, essa explicação? Pronto, eu coloquei esses 3 exemplos para que facilite vocês a analisar essas frases aqui, tá bom? A, B, C, D e E, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal, sobre os tipos de predicado? Agora, na quarta questão, você vai classificar as orações subordinadas adjetivas a seguir em restritiva ou explicativa, né? Nós vimos que as orações subordinadas na aula de ontem, adjetivas, elas recebem esse nome porque elas funcionam como um adjetivo, ou seja, tem um papel na frase de adjetivo. E elas podem ser classificadas em adjetivas restritiva ou explicativa. Quando é que eu vou ter uma frase, quando é que eu vou ter uma oração subordinada restritiva e quando é que eu vou ter ela explicativa? Tem uma diferença, né? Por exemplo, aqui, ó, perdi o livro que o professor me emprestou. Veja que eu tenho aqui uma oração principal, que é perdi o livro, e eu tenho aqui uma oração secundária, né? Que eu posso dizer que essa oração que está grifada aqui é a oração subordinada. Pessoal, subordinada é aquela oração que ela é dependente, tá bom? É diferente da oração coordenada.
A oração coordenada é uma e a oração subordinada é outra. Porque a subordinada ela precisa da oração principal para que ela possa ter sentido completo. Tá entendendo? Ou seja, uma depende da outra. Aqui eu tenho a oração principal, porque quando eu falo oração, está em torno de um verbo. Perdi o livro, né? Primeira oração. Para que tenha sentido completo, é obrigatória a oração subordinada, que o professor me emprestou, né? Eu posso transformar essa oração subordinada em apenas um adjetivo, né? Perdi o livro que o professor me emprestou, ou seja, perdi o livro emprestado. Tá vendo como eu posso substituir toda essa expressão pelo um adjetivo? Por isso que ela é chamada de oração subordinada adjetiva, né? Agora, resta dizer se ela é restritiva ou é explicativa, tá? Nesse caso, a oração aqui, ela é subordinada adjetiva restritiva. Mas por que, professor? Como é que eu vou saber? Ora, ela não tem vírgula. Agora, se tivesse uma vírgula aqui, ou tivesse um travessão, né? Ou, por acaso, ela viesse com parênteses aqui, né? Viesse com parênteses, fizesse um parênteses aqui, pronto. Tivesse um parênteses aqui, aí sim, ela já seria explicativa. Então, como ela não tem nenhum ponto aqui, nenhuma vírgula, nem travessão, nem parênteses, então eu já sei que eu não vou nem longe, eu já vou classificar isso como restritiva. Você pode colocar aqui só restritiva, tá bom? Restritiva. Pronto, é uma restritiva. Agora aqui, minha tia, tá vendo? Aqui já é diferente, ó. Minha tia, tá aqui a oração principal, ó. Aqui o restante da oração principal, aqui no meio dela é a oração subordinada, ó. Minha tia, que adora uma fofoca, vírgula, espalhou a notícia para o bairro. Aqui nesse caso, como eu falei, que tem vírgula aqui, ó, separando ó, a oração principal, né, da oração subordinada, então eu já sei que eu não vou contar pipoca, eu já vou dizer que isso é o quê? Explicativa. Pronto, é uma oração subordinada explicativa. Então, é muito simples. Se tiver vírgula, se tiver pontuação separando, é explicativa. Se não tiver nenhuma vírgula, nenhuma pontuação separando, é restritiva. Tá bom assim? Beleza? Já respondi duas aqui. Aí vocês vão respondendo o restante, tá bom? Beleza? Tranquilidade? Deixa só uma linha para cada item. Aqui, na sexta questão, você vai reescrever as frases abaixo, criando orações adjetivas introduzidas pelo pronome relativo que. Então, você vai pegar o que, professor? Eu vou pegar ele aqui. Essa aqui vou introduzir uma oração subordinada introduzindo a palavra que é um pronome relativo. Então, ele é um homem cumpridor de seus deveres. Como é que ficaria utilizando aqui o pronome que? Então, claro que eu vou reescrever a frase. Ele é um homem. Ele é um homem que cumpre, em vez de ser cumpridor, que cumpre, né? Cumpre seus deveres. Pronto, ficou assim. Ele é um homem que cumpre os seus deveres. Então, veja que houve aqui uma modificação, né? Na palavra cumpridor ficou cumpre, né? Seus deveres, né? Que eu acrescentei aqui o que, ó, que foi pedido da frase. Então, você vai fazendo aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui, você vai fazendo para as outras frases. Essa menina tem um sorriso cativante. Você, como é que vai ficar? Essa menina tem um sorriso que cativa. Pronto, é só colocar, pessoal. Só colocar o que, acrescentando o que, para que a frase se torne uma oração adjetivas introduzida pelo pronome que. Tá certo? A, B, C, D e E.
Aqui na sétima questão e última, use você vai relacionar aqui, tá bom? Use para as orações adjetivas e explicativas, que eu já mostrei para vocês, que é aquela que tem vírgula, né? Separando, ou R para restritivas, que não tem vírgula separando as orações. Então, é muito fácil, beleza, vai relacionando aqui, vai colocando a letrinha para relacionar, tá bom? Ok, pessoal? Eu fui bem rápido aqui, porque hoje fazendo de tudo para ser mais rápido aqui, para que não fique tomando tempo de vocês e dê tempo para vocês fazerem a atividade, tá bom? Alguma dúvida aí, minha gente? Então vejamos aqui, vejamos quem está participando. A Taine Emily, Maria Cecília Araújo Viana, Antônio Dário, Arthur, Tiago Souza Gonçalves. Tem mais gente aí não, pessoal? Beleza. Vamos ver aqui. Vou ver aqui. Pronto, pessoal. Então, a gente já explicou aqui, né, o nosso conteúdo e agora vocês já podem começar, tá bom? A gente vai finalizar aqui, porque o link vai finalizar mesmo. E vocês já podem começarem aí. Façam a atividade no caderno, do jeito que foi explicado. E qualquer dúvida, nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês conectados, viu?